Prepare-se para uma jornada eletrizante. Em um mundo onde a justiça falha e a vingança é a única opção, um homem atormentado pelos horrores do passado decide enfrentar uma gangue mortal. A adrenalina vai correr solta enquanto você testemunha um confronto explosivo de coragem e brutalidade. Não pisque, porque cada segundo conta nessa busca implacável por justiça. Aperte o cinto e mergulhe nessa história cheia de reviravoltas, onde heróis e vilões colidem em uma batalha épica que você não vai querer perder. Seja bem-vindo ao canal dos filmes tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! 3 caçadores estão na floresta quando Dale avista um coelho e começa a atirar freneticamente. Mas o coelhinho nem se arranha. Seus amigos riem dele e isso o deixa com raiva. Então ele persegue o coelho determinado a arrasta para cima alguma coisa. Ele chega à beira de um penhasco e mira, mas é emboscado por Ryan Garrett, um policial desonesto em busca de vingança. Ryan pergunta se ele lembra de sua esposa Marianne, e quando o homem finalmente se lembra, Ryan o empurra do penhasco para a morte. Ryan é atormentado por pesadelos da morte brutal de sua família e embarcou em um caminho de vingança. Ele rastreou os membros da gangue de motociclistas chamada O Círculo até uma pequena cidade infame chamada Esperança e entra em uma loja para obter direções para o motel mais próximo e é informado para perguntar por Darcy. Em seguida, vemos o agente especial do FBI, Frank, informando sua equipe sobre o arrasta para cima da esposa de Ryan e do filho de 9 anos, Matt, sendo o principal suspeito Dale. Nesse momento, ele é alertado de que o corpo de Dale foi encontrado e eles suspeitam que deve ser o vigilante que já arrastou para cima 2 homens. Frank desce até o escritório do legista, onde ele explica que a garganta de Dale foi esmagada e que o vigilante é um homem extremamente forte. Ryan dirige pela cidade desacelerando perto de um bar onde a gangue geralmente se reúne. Ele chega ao motel, onde conhece Darcy, paga por uma estadia de 2 noites e vai para o seu quarto. No bar da gangue, vemos um gangster que está prestes a atirar em um cachorro de rua quando Ryan facilmente o desarma, espanca e coloca a própria arma na cabeça do homem, mas decide não arrasta para cima. Nesse momento, outros membros da gangue saem do clube liderados por Drake e ele se pergunta que tipo de homem atacaria um dos seus. Ele está com pressa e planeja lidar com Ryan mais tarde, mas Ryan revela que sabe o nome dele e se pergunta quanto tempo deve esperar por ele. Drake e seus homens riem e vão embora, sem saber do perigo em que estão. No dia seguinte, Ryan se junta a Darcy na varanda, onde ela demonstra interesse e conhecimento sobre o seu GTX 68, explicando que seu falecido marido era um apaixonado por carros. Mais tarde, vemos Drake na base da gangue, se exercitando quando um membro, Rex, lhe diz que um homem que lhe deve dinheiro está pronto para ele. Drake decide enfrentar o homem em uma luta em uma jaula com uma cerca eletrificada. O homem implora por mais tempo para pagar, mas Drake o ignora, oferecendo quitar a dívida entre eles se o homem puder durar um round. O homem é enorme e vê uma saída, então aceita. Ele ataca, mas Drake suporta os golpes antes de esmagar suas partes baixas. Drake então começa a espancar o homem, batendo sua cabeça contra a cerca antes de derrubá-lo. Drake decide que o homem pagou sua dívida e ordena que Rex verifique o laboratório de drogas, suspeitando que o traficante está mexendo no estoque. Rex chega à casa de drogas sem saber que Ryan já está lá esperando. Ele entra para se encontrar com o traficante, que claramente tem usado algumas drogas. Ele revela a Rex que Ryan está hospedado no motel de Darcy e Rex começa a planejar. Aquela noite, Darcy está prestes a fechar quando Rex entra abruptamente. Ele exige saber o nome do novo hóspede, mas Darcy se recusa. Ele tenta verificar o livro de registros e quando Darcy tenta impedi-lo, ele lhe dá um tapa. Ele encontra a arma de Darcy e a aponta para a cabeça dela, exigindo que ela mostre respeito. Ele descobre o nome de Ryan, mas de repente, Ryan o embosca e o nocauteia. Darcy está agradecida, mas revela que Rex é na verdade irmão de Drake, mas Ryan já sabe disso e não se importa.
Rex acorda amarrado ao capô do carro de Ryan, assustado e pensando que Ryan está lá por Darcy. A memória de Rex de repente melhora e ele grita que foi absolvido dos arrasta para cima, mas não por Ryan. Sem opções, Rex ameaça que Drake o encontrará e o arrastará para cima, mas Ryan tapa a boca dele. Ryan conhece as maneiras diabólicas de Rex e como ele se aproveita de garotas jovens. Ryan então liga o carro e o envia batendo em um prédio, causando uma explosão massiva. Drake acorda com um mau pressentimento e até as garotas com ele também sentem. Ele chega à base da gangue, onde a gangue dá a notícia sobre seu irmão. A gangue de motociclistas então sai em movimento. Vemos Ryan dentro da confissão de uma igreja, lembrando de sua esposa e dos homens mascarados recorrentes em seu sonho. Drake chega à cena do acidente e está furioso. Nesse momento, a polícia aparece e Drake confronta o xerife, que implora para ele não destruir a cidade. Drake ameaça fazer exatamente isso antes de voltar para seus homens e dar salvas de tiros em homenagem ao irmão. Darcy ouve alguém à sua porta e desta vez está com a arma pronta, mas Darcy de alguma forma sabe que Ryan arrastou para cima Rex e o avisa para sair antes que as coisas esquentem. Ela explica a ele o controle que Drake tem sobre a cidade e seus moradores, com até a polícia no bolso dele. Ela acrescenta que seu falecido marido tentou levá-los para casa, mas foi arrastado para cima pela gangue de motociclistas. Ela pensa que ele deveria apenas deixar isso de lado e sair da cidade para não causar problemas a ela, mas percebendo que ela está sozinha, ela muda de ideia e diz para ele ficar. No dia seguinte, Darcy está fazendo compras quando é abordada por um delegado perguntando sobre Ryan. Ela diz que ele não fala muito, então ela não sabe muito sobre ele. O agente Frank é alertado sobre a morte de Rex, observando que ele é um abusador com o mesmo padrão de Dale. Eles descobrem que Rex é irmão de Drake, que é o mais procurado pelo ATF. Frank duvida que o vigilante tenha deixado a cidade, pois os motociclistas não permitirão que ele saia. Ryan está preso em seu quarto quando Darcy vem trazendo café. Ele descobre que pode haver até 30 motociclistas na cidade a qualquer momento, mas isso não o abala. Ela vê sua mala arrumada e ele explica que partirá em breve. Ela espera que ele fique mais uma noite, pois quer fazer o jantar para ele e ele aceita. O atendente da loja, Kirby, está trabalhando no carro de Ryan quando os homens de Drake o emboscam, exigindo que ele vá falar com Drake. Ele é levado até o chefe, que quer saber o que ele sabe sobre o arrasta para cima de Rex, pensando que Kirby sabe tudo o que acontece na cidade. Drake quer que cada movimento de Ryan seja relatado a ele, caso ele seja um policial disfarçado. Na delegacia, os policiais descobrem que Ryan é um ex-policial condecorado de Dallas e se perguntam por que ele está em Esperança. No dia seguinte, os homens de Drake estão movendo uma carga de drogas e Ryan os observa secretamente. O comboio de caminhões sai quando o último caminhão estoura um pneu e é forçado a parar. O motorista sai para trocar o pneu, mas Ryan o embosca e o manda embora. Ele verifica o conteúdo do caminhão e encontra cheio de drogas. Ele então derrama uma trilha de gasolina até o caminhão e se afasta enquanto ele explode, preparado para o que está por vir. Drake recebe a notícia sobre o caminhão sequestrado, mas eles não têm ideia de quem é o atacante. Kirby está trabalhando no carro de Ryan, onde há recortes de notícias sobre uma família assassinada. Ryan aparece e Kirby encobre sua atividade e os dois entram. Ryan pergunta a ele sobre o Clube Círculo e Kirby revela que é a sede dele para o tráfico de drogas e armas. Ryan então confronta Kirby por vasculhar seu carro e, percebendo que foi pego, Kirby confessa que Drake o forçou a relatar sobre Ryan. Ryan então surpreendentemente diz a ele para dar a Drake todas as informações que ele precisa. Um dos motociclistas, chamado Crab, então aparece do lado de fora e Ryan sai para confrontá-lo. Os dois homens se enfrentam e Crab pensa que tem uma chance, mas quando a luta começa, Ryan o derrota facilmente. Crab pega uma chave inglesa e começa a balançar descontroladamente, mas Ryan o desarma e o espanca de volta. Ryan então permite que Crab saia, sabendo que ele alertará Drake. Drake então se encontra com o xerife, querendo saber o que aconteceu com sua carga. O xerife nega qualquer envolvimento e começa a fornecer informações sobre Ryan. Drake lhe diz para não fazer nada, paga-lhe e então ordena que o xerife mantenha a cidade livre de todos os policiais e agências. Ryan passa pelo estaleiro, onde vê a gangue movendo produtos. Em seu porta-malas está um arsenal de armas e Ryan tem outro flashback de sua família assassinada. Nesse momento, o delegado aparece e vê suas armas. Ryan
Ryan pergunta descaradamente se ele será preso, mas o delegado, sabendo qual é sua missão, o aconselha a não atacar Drake, pois ele está esperando um ataque. O delegado quer se juntar para eliminar Drake e seus homens, mas precisa de um tempo para reunir outros delegados que não estão na folha de pagamento de Drake. Ryan pergunta se ele é um bom homem, e o delegado diz que está tentando ser. Ryan chega ao motel, onde está atrasado para o jantar. Ela pergunta sobre sua família, mas Ryan inicialmente se recusa a falar. Ele então se serve de uma bebida após muitos anos e conta a ela que sua família foi executada. Houve uma guerra de gangues de motociclistas e seu departamento foi fundamental para acabar com ela. Enquanto isso, Kirby está na sua garagem, mas tem um mau pressentimento e vai pegar sua arma. Ele comete o erro de adormecer novamente quando alguns motociclistas o emboscam, liderados por Drake, que descobriu que ele ajudou. Kirby implora por sua vida, mas Drake começa a contar sobre sua primeira vez na prisão, quando era jovem e foi brutalmente torturado pelos prisioneiros. Ele eventualmente se vingou dos presos e, uma vez liberado, pegou os nomes de todos os policiais que o prenderam e fez com que eles e suas famílias pagassem. Mais tarde, o delegado está dirigindo quando se depara com a cena chocante de Kirby morto em um caminhão de reboque. Ryan e Darcy chegam ao local e o delegado impede Darcy de ver seu amigo. Ela puxa a arma dele, o que deveria levar a ela a ser baleada, mas ele a acalma. Ryan, por outro lado, acelera para cuidar dos negócios. O agente Frank chega à Esperança e se encontra com o xerife para investigar os arrasta para cima na cidade, mas o xerife se recusa a cooperar, dizendo que tudo o que aconteceu foram apenas acidentes. Os motociclistas estão todos reunidos em um bar, jogando sinuca quando Ryan interrompe o jogo. Rex não está arriscando, fazendo com que seus homens ataquem Ryan, incluindo uma garota que se perdeu no caminho para a cozinha. Ryan suporta todos os golpes e começa a derrubar os homens brutalmente. Ele pega um taco de sinuca e começa a derrubar os homens um por um. Rex saca uma arma, mas acaba atirando em seu próprio homem antes de Ryan desarmá-lo. Os dois se enfrentam, mas na cena seguinte, Ryan está colocando o corpo de Rex no porta-malas. Drake está no bar quando ouve um barulho e, quando saem para verificar, Ryan acelera, deixando Rex em chamas. Drake, furioso, ordena que seus homens arrastem para cima todos. Ryan então lembra do dia em que fez uma festa de aniversário para seu filho, onde tudo deu errado. Sua esposa estava chateada por ele estar carregando uma arma, mas naquele momento, 3 homens mascarados entram no quintal e começam a atirar em todos. No rescaldo, a família de Ryan, incluindo sua esposa e filho, foram todos arrastados para cima e ele foi deixado para morrer. Seu chefe se recusou a fornecer qualquer informação sobre os homens, dizendo que os 3 eram apenas atiradores, com alguém puxando as cordas. Ele conseguiu a localização dos 3 atiradores e invadiu o esconderijo, eliminando-os em uma chuva de balas. O delegado está sozinho quando o agente Frank aparece para conversar. O delegado revela ser filho do xerife. Ele acrescenta que, em um momento, o círculo protegia a Esperança, até que Drake assumiu e começou a traficar drogas e armas. Drake reúne todos os seus homens e armas enquanto se preparam para a guerra. Darcy está sozinha em casa mais uma vez quando é alertada por um som e pega sua arma. Do lado de fora, alguns membros da gangue cercam o motel. Ryan chega até ela e eles se abrigam. Ele observa os homens entrarem no quarto, então ele apaga as luzes e rapidamente elimina os homens. Um homem entra com um rifle de assalto, mas 2 tiros bem colocados o derrubam. Ao tentar escapar, eles são subitamente emboscados por gangsters que espancam Ryan e sequestram Darcy. Frank e o delegado chegam ao motel e veem a bagunça, e Frank chama reforços. Ryan acorda no esconderijo da gangue, com Drake sentado à sua frente. Eles arrastam uma Darcy amarrada para a sala e Ryan promete que vai gostar de arrastar para cima ele. Drake diz que eles têm contas a acertar antes de deixar um homem com Ryan, que machuca a mão ao socar Ryan. O gangster é o mesmo homem que levou a primeira surra de Ryan, e ele zomba da posição em que Ryan está agora. Ele saca uma faca e se senta, ansioso para começar a cortar Ryan. Ryan se liberta e o nocauteia. Ryan vai procurar Darcy e encontra alguns homens. Ele joga um pela janela antes de enfrentar os outros. Eles tentam atacá-lo, mas Ryan os empurra como em uma luta de luta livre. Ele pega uma faca
faca e começa a cortar qualquer um que se atreve a avançar. E logo, todos os homens estão aos seus pés. Ele continua procurando e finalmente encontra Darcy em um canto aleatório, sem ninguém vigiando, e os dois escapam. O delegado retorna para casa chamando pelo pai quando se depara com ele, que tirou a própria vida por vergonha. O delegado não perde tempo e se junta a Frank, decidindo que agora ele é o xerife e Drake é a causa da morte do pai. Os dois homens carregam suas armas e seus reforços chegam. Ryan e Darcy estão saindo quando se deparam com um enorme estoque de drogas da gangue. Drake os confronta e Ryan imediatamente a manda se esconder. Acontece que havia um quarto atirador naquele dia, que era o próprio Drake. Drake afirma que não reconheceu Ryan, o que todos sabemos ser uma mentira. Ele começa a zombar da família de Ryan, perguntando se ele os ouviu gritar, mas Ryan afasta uma mesa de entre eles e se enfrentam. Os dois homens trocam golpes pesados e Ryan recebe alguns bons golpes. Os dois homens são igualmente fortes. Os dois começam a trocar socos pesados, mas os golpes de Ryan são como marretas, e logo Drake cai no chão. Drake tenta um último golpe, mas é morto a tiros por Frank. Do lado de fora, o único homem negro no filme aparece, e o delegado o agradece pelo bom trabalho, embora ele não tenha feito nada. Ele fala com Darcy, dizendo que planeja ser o novo xerife, sem mostrar sinais de luto pela morte do pai. Ryan está saindo quando é abordado por Frank. Frank se recusa a prendê-lo, alegando que não tem provas, e o manda embora. Ele se despede de Darcy antes de sair da cidade, tendo vingado sua família. Você sabia que este roteiro cheio de ação e vingança foi inspirado em clássicos do cinema de vingança dos anos 80 e 90? A trama intricada, que envolve uma gangue de motociclistas e um ex-policial em busca de justiça, faz referência a filmes icônicos como Mad Max e Desejo de Matar. Além disso, o protagonista, Ryan Garrett, é um personagem complexo, atormentado por pesadelos e movido por um desejo implacável de vingar sua família, tornando-o um anti-herói fascinante. Curiosamente, a cidade fictícia de Esperança, onde a história se desenrola, é uma homenagem às cidades reais que enfrentaram problemas com gangues de motociclistas na década de 1970. Esses detalhes não apenas enriquecem a narrativa, mas também prestam tributo a um gênero amado por muitos fãs de cinema. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.